Assim, a gente precisa parar de romantizar a obesidade. Quando a gente Esse fala de romantismo obesidade, é uma doença. E assim, tem um movimento, Carol, que fala muito sobre aceitar o seu corpo, né? Eu tava conversando com as Ai, meninas meu Deus, esses isso é dias complexo. sobre, é bem complexo. Eu tava conversando com as meninas outro dia sobre uma pessoa, uma figura pública, que ela era super magra e agora ela está, obviamente, extremamente obesa. E assim, ela faz fotos comparando e depois diz que antes ela era infeliz e agora ela é feliz. Enfim, a minha provocação agora, e aí eu quero te ouvir, é sobre esse momento em que eu aceitar o meu corpo é uma situação. Eu sempre tive esse formato de corpo e eu não vou sofrer, porque esse é o meu formato familiar, esse é o formato que, enfim, minha tia é assim, minha mãe é assim, minha avó é assim. Ok, é uma coisa, a gente está falando de um padrão genético, né? Agora, quando você percebe alguém ganhar de peso tão rápido, né? Está, obviamente, muito acima do peso, é meio difícil acreditar que essa pessoa não vai ter problemas, porque a gente fala de algo muito mais grave, a gente está falando de problemas de coração, problemas de fígado, problemas de rim, problemas, né? Conta aí a tua opinião sobre Assim, a isso. gente precisa parar de romantizar a obesidade. Exatamente. Quando a gente Esse fala de romantismo de obesidade, é uma doença, e o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, é E66.8. Então, é uma doença. Então, sendo uma doença, é necessário tratamento, tá? Agora, mesmo que a pessoa seja obesa, ela pode ter uma boa autoestima, tá? Aham. Só que dentro dessa autoestima, ela precisa buscar uma saúde. Então, por exemplo, no meu consultório, eu nunca busco um emagrecimento estético. Exatamente, isso é Então, importante assim, não é falar. importante a questão do emagrecimento estético. Ah, Carol, mas a tua estética, poxa, eu quero ficar igual a senhora. Cara, não vai ficar, porque, tipo, se fosse falar, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen, mas não vou ficar nunca. Para com isso. Eu já tive uma fase lá atrás Cada um tem seu que eu perfil, queria, né? que eu ficava arrasada de não ser igual a Gisele Bündchen, porque o cabelo dela é maravilhoso, porque ela tem 1 metro e sei lá quanto de altura, aquele porte maravilhoso, linda, aquele andar. Aí eu ficava meio frustrada de É não a ser coisa tão que eu falo pro magra. meu filho, a mamãe quer tanta coisa, meu filho, a mamãe queria E tanta aí, coisa. depois que eu aceitei justamente o meu perfil genético, que é ser um pouco mais baixa, eu nunca vou ter mais do que 1,61 m. Ser um pouco mais baixa, ter um quadril um pouco mais avantajado, no meio da minha família de portugueses e indígenas. Então, depois que eu me aceitei, eu falei assim, eu vou ser o melhor que eu posso ser dentro da minha genética, dentro da minha história, dentro do que eu consigo fazer. E parei de buscar ser uma pessoa alta, magérrima, modelo. Tô super feliz como eu sou. Eu acho que a pessoa que É tá disso, acima né, do que a gente peso, fala. ela pode estar super feliz dentro daquele contexto de vida dela, mas ela precisa buscar saúde. Então, mesmo que ela tenha um pouquinho ali de sobrepeso, mesmo tendo um quadril um pouco maior, o seio um pouco maior, uma cintura não tão fininha, mais reta, o jeito Assim, que dadinho for, igual se é eu. branco, se é preto, se tem muito peito, se tem muita bunda, pouca bunda, se é mais reto, tem quadril. São esses detalhes não interessam. Você tem que ser feliz. Eu acho que a gente pode ser feliz do jeito Aham. que é. Com o É nariz sobre grande, com o nariz isso. pequeno, com o cabelo crespo, com o cabelo liso, com um pouquinho de sobrepeso, com uma barriguinha, não tem problema. É. Mas desde que a gente tenha saúde. E principalmente que a gente consiga produzir saúde e buscar essa saúde dentro do nosso corpo. Eu sempre falo aqui que a gente não tem um corpo, nós somos um corpo. A nossa Nossa! existência, Carol, nossa existência é corporal. No dia que esse corpo deixar de ser, eu deixo de ser. Eu É. só existo através desse corpo, né? Então, de que forma vocês estão lidando com o corpo, né? De que forma vocês estão enxergando o corpo de vocês? E a forma que eu enxergo o meu corpo é a forma que eu vou para o sexo. Porque eu estou indo para o sexo com isso. Eu vou para o sexo comigo. Eu vou com o meu corpo. Uhum. Imagina se eu olho um corpo que eu tenho raiva, que eu tenho nojo, que eu não gosto de olhar no espelho, né? Que eu uso de diversas ferramentas que os aplicativos possam oferecer para editar completamente a imagem,
né? Então, assim, imagina essa distorção. Nessa era nossa, como as pessoas distorcem as suas imagens nas fotografias para ir para o Instagram. A era do E aí, Photoshop e quando, dos né, filtros, né? tanto Photoshop, que quando você encontra a pessoa na rua, diz, fulana, és tu dentro desse corpo, né? Então, Eu tenho curioso. duas coisas para falar sobre isso. Uma é que essa questão, quando a gente fala a palavra corpo, como eu, depois desse burnout, eu me tornei uma pessoa extremamente espiritualizada. Eu não digo religiosa, que eu não tenho nenhuma religião, mas eu digo espiritualizada. E, assim, cristã. E dentro disso, dessa filosofia mais cristã, a gente sabe que o nosso corpo é o nosso templo, né? É o nosso templo. E é a imagem e semelhança do Criador. Sim. E Deus deu pra gente esse corpo pra gente desfrutar do melhor dessa vida. E não pra gente desfrutar de migalha, ou de ficar triste, ou de ficar doente, ou de não conseguir, por exemplo, ter uma relação. A gente tá aqui no mundo até hoje por conta de sexo, Sim, é a né? única, É a única forma de forma da gente estar continuar a aqui. espécie. Só A gente estamos só tá aqui por aqui isso. porque fulano procriou, fez sexo, procriou, o outro fez sexo, procriou, fez sexo, procriou. É isso mesmo. Então, sexo é vida, literalmente. Sim, sim. E dentro disso, né, teoricamente, Deus fez a gente pra estar aqui pra procriar, pra fazer sexo, procriar, e enfim, e desfrutar do que há de melhor nessa vida.